Lula, como já era esperado, tenta apropriar-se dos louros do último governo, mas a queda na arrecadação não para de cair. Em um alerta, grita aos quatro ventos: ferrou. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Durante os últimos anos, ocorreu um racha dentro do PT, dividindo os apoiadores em lulistas e dilmistas. Lula e seu bloco majoritário do PT tinham dificuldades de colocar Dilma no campo político após o maior desastre econômico do país. E não foi um prejuízo de um mero mandato. O PT construiu a pior recessão da história da economia brasileira. Em 2 anos, a atividade econômica despencou 7,2% e foi o pior número desde a década de 1930. A queda da Bolsa de Nova York quebrou muitas empresas e contratos foram rasgados. No Brasil, entre 1931 e 1944, queimou-se 78,2 milhões de sacas de café. E essa quantidade de café poderia abastecer o brasileiro por quase 4 anos nos dias atuais. A gestão de Dilma a curto prazo teve um custo elevado, resultando em uma perda de uma década de crescimento econômico. Além disso, a longo prazo, a dívida e os juros acumulados podem estender o impacto negativo por mais de 20 anos. Agora, voltamos a ter insegurança, juros altos, graças ao represamento pandêmico, e, para o desespero de todos, em um quadro pior que aquele deixado por Dilma. Neste ano, estamos assistindo a mais um mandato petista que é cópia daquele que destruiu o Brasil. O governo petista está tentando gerar prosperidade artificial nos mesmos modelos de Dilma Rousseff. De 2013 a 2015, Dilma usou a máquina pública para gerar crédito. A velha política anticíclica keynesianista anabolizada, que foi tão ruim quanto imprimir dinheiro. Dilma também fomentou investimentos para gerar empregos artificiais, que, com o passar dos anos, acabaram virando esqueletos ainda vistos a céu aberto. O déficit, que já ultrapassou os 200 bilhões, afinal devemos contar os precatórios, que apesar de não ter caído na conta, ainda serão pagos, explica muita coisa atualmente. Em 2015, ninguém sabia o que estava acontecendo no Brasil. Inclusive, o próprio PSDB não via motivo para abrir um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Mas quando o TCU abriu as contas, foi uma grande surpresa. E até hoje, ninguém explicou como o PT conseguiu esconder aquela irresponsabilidade por tanto tempo. Lula, usando sua fonte duvidosa, a Choquei, afirmou que tem sorte. Inclusive, chegou a dizer que deveriam eleger ele para sempre, uma frase nada democrática. Bom, e ultrapassar o Canadá no ranking não deveria ser motivo de orgulho, mas sim vergonha. Afinal, se trata de um país cujos trabalhadores assistem à aurora boreal de suas janelas. O Canadá, apesar de ser o segundo maior país do mundo em área territorial, possui uma população menor que o estado de São Paulo. Mas o poder aquisitivo do canadense, meus amigos, dá para comprar muitas BMWs para deslizar no gelo e bater nas árvores. O Brasil já era para ter ultrapassado o Canadá em 2015, se não fosse o desastre godzilliano chamado Dilma. E mesmo com esse desastre, em 2017, o FMI já projetava que o PIB do Brasil iria ultrapassar o do Canadá em 2023. A sorte de Lula, na verdade, é que ele pegou um governo semi-ajustado, como foi o caso de 2003. Os contratos do agro, resultado da safra recorde de 2022, ainda mantiveram seus frutos nos primeiros meses deste ano.
Mas com a significativa queda de insumos para a produção de 2024, a história vai ser outra. E as projeções que fiz no mês passado já estão se confirmando. No Twitter, o senador Rogério Marinho afirmou: o PT repete o mesmo roteiro da desastrosa política econômica que, em 2015 e 2016, nos levou à maior crise em 70 anos. O PT endivida o país e hipoteca nosso futuro por poder, não pelo país. #padrão PT. Marinho só esqueceu de um ponto. A OCDE está se baseando nos dados do governo federal e não nos dados do FMI. O Fundo Monetário Internacional trabalha exclusivamente com o risco, assim como uma seguradora. Em sua última projeção, o FMI apontou o aumento da dívida pública brasileira em 2023 para 88,1% do PIB. Ou seja, já ultrapassou 80%, e novas altas nos 5 anos seguintes. Bom, e os juros voltaram aos patamares dilmistas, a Previdência e o funcionalismo público, que está cada dia mais gordo, e a arrecadação não está acompanhando, na verdade, caiu pela 5ª vez. Mesmo em economias estagnadas, é sempre esperado um aumento na arrecadação, e quando ela recua gradativamente é um péssimo sinal. Na verdade, dizer que isso é um péssimo sinal é um eufemismo. Afinal, se um carro desacelera, mesmo pisando no acelerador, isso significa que tem uma surpresa embaixo do capô. Isso é como se o governo, atuando como gerente, precisasse pagar seus funcionários, mas seu chefe, o povo brasileiro, está reduzindo seu salário devido à falta de confiança na administração realizada. Ou seja, o empregador está insatisfeito com o desempenho e, consequentemente, cortando recursos. Afinal, não se constrói um país sem credibilidade e, como já falei, colocar Lula na cadeira da presidência foi a maior ideia de jirico da história brasileira. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.